pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Sejam bem-vindos ao Pode Ter Fé. Aqui nós trazemos histórias a cada dia para engrandecer o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado com uma história de fé diferente. Você ainda que não é inscrito, convido você a se inscrever no Pode Ter Fé. Se inscreva no Pode Ter Fé e a cada dia você vai ser abençoado com uma entrevista, um podcast, trazendo algo de Deus para o seu coração. Queria iniciar nessa noite trazendo uma palavra que está em 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e hoje estamos recebendo aqui Ipiabas Ponto Turismo, o famoso casal Ipiabas, o Wellington e Natália. Sejam bem-vindos ao Pode Ter Fé. Pô, prazer é nosso de estar aí com você, Bruno, compartilhar um pouco da nossa história e mostrar também, tem uma galera que ainda não conhece a nossa história, assim, como que a gente foi pra igreja, o que é ser cristão, ver o Piabas Turismo, ver algumas coisas lá, ver uma igreja batista, e aí compartilhar um pouquinho dessa história de Cristo da nossa vida é legal. Tamo aqui e vamos embora. Natália, fica à vontade, tá? A casa é nossa. É um prazer estar aqui, estou muito feliz e vai ser muito bom compartilhar tudo que a gente já viveu, né? O que Deus fez na nossa vida, porque sem Ele nada podemos fazer. Mas com Ele, estando ao nosso lado, Ele tem nos ensinado muito nesse trajeto e vai ser muito bom compartilhar com as pessoas. Ah, que bacana. A gente vai falar um pouco sobre os projetos, né? Os projetos de vocês pessoais. E também toda a parte de trabalho que vocês realizam. Inclusive, na semana passada esteve aqui o pastor Marcelo, né? O pastor de vocês. Foi muito benção. Pastor Marcelo, um abraço. Obrigado mais uma vez. As pessoas ficaram muito impactadas com a história de fé, né? Tudo que ele passou nesse momento. E eu tenho certeza que hoje a história de vocês vai falar o coração de alguém que precisa, né? Esse é o intuito do Pode Ter Fé. Mais uma vez eu te peço, né? Curta, dá o like, compartilha, se inscreva no canal, porque isso é importante, né? O seu like, a sua inscrição faz com que esse projeto aconteça, né? A gente tem uma galera aqui por trás, temos diretores aqui de imagem, de áudio, pessoal trabalhando aqui para que isso possa acontecer. Mas vamos lá, eu queria saber um pouco sobre a história dos dois, né? Mas assim, vou começar, tá, Natália? Ao seu pedido, que é a história do Wellington. O Wellington tem uma história de fé muito bacana, né? Desde a sua infância. O Wellington é meu colega de trabalho, então assim, a gente conversa muito. E acredito e creio que as histórias dele me ajudam também a motivar a minha fé. E isso vai ser com você também. Então assim, eu queria que você contasse um pouco da sua juventude, da sua infância, de como foi. Ih, rapaz, tem quanto tempo? Tem umas 24 horas aí? É muita coisa, né? Então, cara, até tava conversando com o próprio pastor Marcelo teve que semana passada. O interessante de tudo é que a minha caminhada ela começa desde pequeno na igreja batista, sem eu saber, pequenininha, porque minha família era muito de passar necessidade. A gente mal tinha algo para comer, a luz cortada, minha mãe era alcoólatra. Só que a Igreja Batista ela fazia um trabalho, onde que eu morava, um trabalho muito interessante. Um trabalho de levar sopão para as pessoas carentes. E eu, como não gosto de comer de maneira nenhuma, né? Não imagina, né? Entendeu? Então você já sabe, né? Eu levava panela de pressão, todas com buca que tinha em casa, para não só comer naquele momento e guardar para casa. Isso você tinha mais ou menos quantos anos de idade? Ah, uns 9 anos, 8, 9 anos de idade, mais ou menos. E guardava aquela cumbuca de sopa, levava para casa. Só que ali a gente recebia uma palavra. Ali tinha uma pessoa que chegava mais perto, que falava de Jesus. Só que eu não queria saber de Jesus, não. Eu queria saber era da comida que eles tinham. Nada de Jesus, né? Só comida. Nada de alimentar a alma. Também 9 anos, muito novo, Eu escutava, falei, eu tô com fome. E a sopa era maravilhosa. Então, começa aí. Aí, passando por necessidade mesmo, assim, com essas coisas. Minha mãe é alcoólatra, passei por um momento difícil de... Às vezes até ter que pedir
para as pessoas. Em cada casa eu ia pedir 1 quilo de alimento pra gente poder ter o que comer em casa, porque a minha mãe gastava tudo em bebida. Aí eu tô falando assim, parece até que eu tô falando mal da minha mãe, mas vou chegar num ponto mais na frente que Sim, vou né? falar bem dela, entendeu? Porque hoje é aniversário dela, né? Inclusive, hoje é aniversário Tá, dela. tá gravado, mas fica registrado, mãe, que ó, parabéns, tudo de bom. Como é que é o nome da sua mãe mesmo? Sempre Dona esqueço. Célia. Dona Célia, Deus abençoe, viu? Que Deus possa... Célia também é o nome da mãe do nosso querido Janderson aqui Então, da ó, produção. olha só. Nome abençoado. Esse nome é abençoado. E aí, a tendência de eu ficar na rua era muito grande, porque eu vivia com a minha mãe na rua. Em bares, ia pra forró, pra essas coisas que saía, pra zoeira, porque eu acompanhava ela. E nesse ponto de ir pra bares, pra zoeira, a minha irmã se casa com o rapaz, a minha irmã tem uma casa, aonde que eu começo a olhar e querer sair de perto da minha mãe pra ir pra perto da minha irmã, porque eu ficava meio assim, tô nessa vida aqui. Eu E com 9 anos? Isso, 9, 10 anos de idade. E aí, passou essa fase, eu fui morar longe da minha mãe, depois fui morar perto da minha irmã, depois conseguimos levar a minha mãe junto, só que aí eu entrei pro mundo da zoeira, porque eu gostava de sair. Aí, se gostar de sair, vai. Existe um presbítero lá em Piabas da igreja congregacional, chama Joel. Sim. 3 horas da manhã eu tô subindo pra casa, esse homem tá encontrando comigo 3 horas da manhã. Mas aí você já tá no período da adolescência pra juventude. Isso aí, eu tô adiantando um pouquinho, porque... Não, sim, porque a história tempo é corre, grande. é né? grande demais, muita coisa pra contar. Aí eu já tinha o quê? Uns 14 anos. Uns 14 anos. E aí encontrava com ele todo dia. E a primeira coisa que ele perguntava era assim, e aí, vamos lá na igreja? Eu falei, vamos sim. Só enrolava ele. Ele, que música você gosta? Eu falei, eu gosto de pagode. E na época tava tocando Como Zaqueu, aquela música tava estourada. E quem tava cantando era o Pique Novo. Era a música da Regina Danese, mas o Pique Novo regravou. E aí eu peguei, falei, eu gosto daquela música do Pique Novo. Aí ele falou, então vou gravar. Aí gravou um CD, me deu um CD. Aí encontrava comigo nas noites. Até chegar um ponto que foi dia 1º de maio, dia 30 de abril, que é o dia 1º de maio, é a festa trabalhador em Santanésia. Sim. Teria Pique Novo. E aí eu encontrei com ele um dia antes. E ele falou comigo assim, cara, vamos lá na igreja? Nesse momento eu já estava jurado de morte na rua. Nesse momento a minha avó estava no hospital acamada e era uma das pessoas da minha família que eu mais admirava, mais gostava. Não, ficava com medo de perder ela, mas também não poderia sair na rua, vir à barra porque estava com problemas na rua. Só que eu queria também ir no Pique Novo. E aí ele me encontra Naquele pique, né? naquele pique. Ele Aí, te encontra naquele pique. ele me encontra na rua, perto da minha casa, e fala assim, cara, eu queria te fazer um convite novamente para ir na igreja. Aquele dia eu fui bem sincero para ele. Falei, olha, eu não vou porque eu falo com você todas as vezes e não cumpro. Eu só te enrolo. Ele virou para mim e falou assim, mas hoje tá eu, você e Deus. Eu tenho certeza, se me dá a palavra que você vai. Eu falei assim, então tá bom, eu vou. Ele ficou insistindo, eu falei, vou. Na hora que ele saiu, eu descia pra ir pra minha casa, eu falei, rapaz, não vai dar não, eu vou pra Santanésia. Vou lá pro show, porque é melhor. E ele foi pra casa dele. O show era outro dia, o show era no domingo. Aí eu cheguei da rua, de sábado pra domingo, dormi até mais tarde. Falei, hoje eu tenho que ir lá pra Santanésia, eu não vou pro show, eu não vou pra igreja de jeito nenhum. Só Nada que com a igreja, né? o ônibus, a minha casa é quase o ponto final. Então eu esperei o ônibus subir de 8 horas da noite, que era um dos últimos ônibus ali do domingo. E eu falei, na hora que ele subir, eu vou pegar um ônibus e vou passar direto de frente à igreja. Que a igreja era depois da minha casa, antes da minha casa, na hora eu ia ter que passar em frente a ela. Aí eu falei, vou de um ônibus, que eu passo de um ônibus, não tem problema. O ônibus quebrou no ponto final. O ônibus sobe, ele quebra. Eu voltei em casa e falei, vou pegar a bicicleta. Por incrível que pareça, quando fui pegar a bicicleta, o pneu tá furado. Não, mas você não ia descer até a Santanésia de bicicleta. Não. Né? Muito... Eu ia descer até o centro de Piabas pra me encontrar com a galera e ir de van pra Santanésia. Entendi. Aí, o pneu furado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu vou descer agora, na hora que chegar em frente à igreja, eu vou correr. Porque eu dei minha palavra pra ele falou que tinha Deus no meio, esse negócio aí. E eu passei, antes de passar em frente à igreja, eu falei, vou correr. Mas antes de passar, eu já comecei a escutar o louvor que tava cantando. E a Natália até fazia parte já do Ministério de Louvor. Tava cantando, uma chance igual a essa
talvez eu não tenha mais. Aí freou logo, né? Opa, eu acho que eu não vou não, que eu vou morrer. Você logo pensar isso, né? Opa, parei aqui porque vai dar um certo esse negócio aí não. Aquele dia eu tinha gastado meu dinheiro todo, eu peguei dinheiro com a minha mãe. Saí de casa, minha mãe triste que eu tava saindo pra zoeira, que eu tava bem na zoeira mesmo. E eu passei correndo. Mas quando eu dei uns 3, 4 passos à frente da igreja ali, parecia que tinha um vidro na frente e não deixava eu passar. E aí eu falei, cara, eu falei com ele que eu iria na igreja. E agora eu tô sentindo que eu tenho que ir. Eu não consegui andar pra frente. Eu voltei e fui entrando devagarzinho na igreja. Devagarzinho, sentei no último banco. Ele lá na bateria fez assim pra mim, assim, ó. Eu falei, rapaz... Naquele momento mudou tudo, né? Mudou a sua história. Eu abaixei a minha cabeça. Fiquei quietinho. Acabou o culto, eu... Bora pro Santanésia. Fui embora. Parti pra Santanésia. Só que chegando em Santanésia, eu falei com o cara da van assim, olha, seguinte... Eu não vou voltar com vocês, eu já tenho algo programado, eu já tenho a galera que eu vou ficar lá junto, então acabou. Na hora que eu entrei no show, eu pisei num pé do rapaz, o rapaz virou pra trás e já queria brigar comigo. Falei, meu Deus do céu. Aí você lembrou de louvor, né? Eu achei Não, lembrei de louvor. Talvez eu não tenha mais. Opa! Não lembrei de louvor. Que ir louvor. embora. Lembrei de louvor nada, latinha de cerveja na mão, eu queria sair, eu pedindo desculpa pro cara, o cara mais forte que eu, nunca fui de brigar, que eu sabia que se eu brigasse eu apanhava. Não adiantava nada. E aí, quando o Pique Novo entrou, assim que eu saí dali, o Pique Novo entrou. E aí ele explicou, falou, olha, hoje a gente vamos iniciar o nosso show cantando uma música que é do Regis Danese, a gente regravou, e vou explicar para vocês sobre esse Zaqueu. Naquele momento, uma multidão de gente, eu escutei uma voz que falou assim, Wellington, o seu lugar não é aqui. Naquele momento, meus olhos encheu de água, eu olhei pro lado, não via ninguém falar comigo, eu fiquei já desesperado, falei, que é isso? Você logo pensa, será que eu bebi demais? Porque Pior eu tô doido. Bruno, pior que não, cara. Melhor que não. Foi algo que eu fiquei bem assim. Eu olhava assim e falava, cara, que voz é essa? Olhei pra cima e o cara do Pique Novo começou a explicar sobre Zaqueu. Eu só consegui olhar para aquela palavra de Zaqueu, ele explicando que Zaqueu subiu por cima da árvore, queria a atenção de Jesus. E chorar, e chorar. Eu consegui voltar pra dentro da van. Não consegui ficar na festa. Voltei pra van, chorei, pedi o cara pra ir embora. Tava chorando, tava com muita vontade só de chorar, chorar, chorar. Resumindo, no próximo dia teve culto nessa igreja. Eu decidi ir lá. Quando eu entrei lá, o cara que tava pregando, ele falou tudo que aconteceu comigo no Pique Novo. E aí eu fiquei revoltado com o pastor da igreja. E fui lá no rapaz e falei... Como se tivesse contado a história... Eu fui lá no rapaz e falei, ô meu amigo, você contou tudo o que aconteceu comigo pra esse cara? Ele falou, como que eu contei se eu não sei o que aconteceu? Aí, eu já tinha contado pra ele, né? Aí eu murchei, comecei a explicar pra ele. E aí eles começaram a trazer a palavra, eu comecei a conhecer a palavra. Daí, cara, por diante, eu comecei a conhecer a Cristo. Minha avó faleceu nesse momento. Lembrando que a Natália, ela tinha uma amiga que ela saía para evangelizar em Piabas, dando papelzinho. Antes disso tudo, a minha avó encontra com ela na rua. E fala de você. E fala com ela assim, olha, eu não quero esse papelzinho não, que eu não sei ler nem escrever. Mas eu quero te pedir oração pelo meu neto. Você começa a orar pelo meu neto por mim? E nesse momento ela pegou meu nome, anotou e botou no caderno dela de oração que ela tem até hoje, esse caderno de oração. Começou a orar por mim através da minha avó. E isso tudo que veio acontecendo, eu entendo que é muito fruto de oração e principalmente da minha esposa. Não, calma que a gente vai chegar lá. Pera aí. Assim, eu contei bem resumido que... A história do Wellington, tá vendo? Tem que ter fé. A sua avó teve fé naquele momento, né? Pediu, eu creio que toda a simplicidade dela, mesmo não sabendo ler. Por isso que é importante pregar a palavra de Deus a toda criatura. Independente se sabe ler ou não, né? Eu conheço histórias de pessoas que sabiam ler nada e prega melhor do que quem tá ali estudando, falando, porque é um dom natural de Deus, né? O convencer vem do Espírito Santo de Deus. Mas Natália já era da igreja, né, Natália? Desde criança? Então, não. O Wellington comendo, né? O Wellington sendo o Wellington. O Wellington sendo o Wellington. Como falando de vó, minha avó, ela era uma mulher de oração. E eu era novinha, né?
E minha mãe ia limpar a casa, minha avó me obrigava a ouvir ela ficar cantando aqueles louvores lá. E a gente, quando é pequena, a gente não quer ficar ouvindo, não. Não, com certeza. E ela ficava lá me ensinando a palavra e tal. E minha mãe, ela ia na igreja, mas, tipo assim, não era aquilo que... Ia na igreja, entendeu? E meu pai nunca foi da igreja, não é cristão. E eu tinha liberdade pra poder ir em festa de Dorande, de Paraná. Meu pai me levava. Meu pai me criou como menino, de verdade. Eu acho que ele criou... Acho que ele pensava que eu era um menino, eu não sei. Eu acho que em algum momento. Porque em todas essas festas, tudo... Ele te levava, né? Era a companheira dele. Aham, ele me levava. Andava no meio do mato, pegando cavalo. E... Tá, É sério? Não vejo a Natália... Sério, se ela não fala, gente. eu não ia saber. Tá? andando a Sério. cavalo. Andando a cavalo. Era um menino ali. Aí, mas como minha avó sempre ficava cantando esses louvores pra mim, minha mãe ia pra lá. Minha mãe começou a ir em uma determinada igreja e eu ia com ela. Mas ainda não era aquilo assim, sabe? Muito eu iria. nova. Não era aquilo assim. Eu tinha a fé, tipo, não sabia o que era certo e errado, não abusava muito ali, né? Não corria muito fora da linha, mas também não tinha compromisso com Deus. E um dia, eu não me esqueço, e é a igreja onde eu nasci, é a igreja que eu amo, né? Que eu sou muito grata a todos que fizeram parte desse processo, inclusive o Daniel, Joel, João Paulo e todos os outros, porque foram instrumentos de Deus na minha vida. Nesse processo, a minha amiga foi pra igreja e eu fui no culto, num ensaio de coreografia. Acho que eu nunca contei isso. Num ensaio de coreografia. E eu sentei no banco assim e literalmente, pode parecer até cômico, mas eu ouvi também uma voz: Natália, aqui é o seu lugar. E aquela voz foi uma voz suave, mas que parece que tremeu tudo. Por dentro, né? E daquele dia em diante eu comecei a seguir. Realmente, me abandonando todas as coisas que me foi dado como, né? Que era ali, normal. Mas aquela convicção que eu falei, cara, eu quero seguir esse Cristo. Esse Cristo que cura a depressão, que cura a ansiedade, que cura os medos, que cura os anseios. Eu quero isso, porque tudo isso... Isso você tinha mais ou menos quantos anos? Cara, eu acredito que eu tava com uns 15 anos. 15 anos. Eu era nova. E, tipo, eu tinha todas as possibilidades. E até quando eu fui pra igreja, eu nunca tive assim... Porque às vezes o jovem fala assim, eu fui pra igreja, meu pai fala, você não pode fazer isso. Eu falei, não, eu fui pra igreja, mas era tipo... Eu decidia fazer o certo. Não, eu escolhia, né? Que a gente tava até conversando hoje sobre escolha, né? Sim. Eu escolhia fazer o certo. A gente escolhe todos os dias, né? E aí, nesse processo... Eu comecei a me envolver na igreja, coreografia, e aí vai pro louvor. E aí a gente começou a me encantar a igreja, né? Não pela igreja. Não falo que pela igreja, porque pela igreja talvez eu não seja tão encantada. Mas pelo Senhor, né? Por Cristo, sabe? Pelo amor que ele tem por mim. Pelo tudo que ele fez por mim. A igreja é um complemento de tudo, mas esse amor de Cristo é algo que não tem como abandonar, não tem como mensurar isso tudo. Esse amor, ele é muito bom, porque fez ela orar por mim e trouxe... Agora a gente vai chegar nessa parte, já tá doido pra o encontro. Então, e aí, a gente quando entra na igreja, eu tinha um líder, né, que ele era, tipo, bem firme em tudo que ele falava. E ele falava, se você vai cuidar de um jovem, se você tem um jovem, você tem que orar. Se você tem que pegar a responsabilidade de orar. E eu louvo a Deus porque ele me ensinou a orar. Ele me ensinou a ler a Bíblia, porque no início era por força e violência. Lá então onde acabou, né? Você tem que fazer, senão você tá aí, ó. Hoje é por amor, entendeu? Então, tipo assim, a força e violência que ele usou ajudou, porque hoje é por amor. E aí... eu entregando o folheto, quando ela falou de orar pelo neto dela, cara, ganhar uma vida pra Jesus, não era só o Mas Wellington. era um cara tranquilo, né? Não, o Wellington tinha apelido de capetinha. Então você imagina, era um milagre. Não, ele me fala, né? Ele ser... Gente, fala sério. Deus responder essa oração de uma pessoa que tem um apelido de capetinha, você pode pensar. Não, e pior, Natália, que a gente brinca muito com o Wellington lá no serviço, que, assim, daqui a pouco a gente vai chegar no negócio de vocês, né, que é empreender.
né? Falar lá do Ipiabas.turismo e tudo mais. Mas a gente brinca muito com o Elton nas questões da venda dos DVDs. A gente imagina naquela época, proibido, né? Eu imagino, eu fico olhando, imaginando o Elton com a bolsinha dele. 3x10, 3x15, 3x20. Era uma mochilinha e dava dinheiro, cara. Que, dava muito dinheiro. Aí eu entrei, comecei a frequentar a igreja, aceitei Jesus. Aí eu falei, chamei o pastor e falei, eu me converto. Mas o meu DVD eu não deixo não, que dá um dinheiro, hein? Aí ele falou comigo, não, filho, pode vender. Eu falei, o senhor quer comprar um? Ele não quer comprar, não. Sabe, né? Porque assim, quem convence o pecado da justiça é o Senhor, né? Então... Mas aí eu desci na parte da manhã de um ônibus pra buscar o DVD, né, aqui em Barra. Ela ia trabalhar todo sábado de manhã. A Polícia Federal. A Polícia Pegava não, a polícia dava dava um DVD pra eles também. Meu Deus. Gente, Era verdade. Aí eu entrava no ônibus, ela entrava pra ir trabalhar. Eu falei, eu vou vender um DVD pra aquela menina ali. Eu sentava do lado dela e falava assim, quer comprar um DVD cristão, não? Tinha da Estela. Pior que tinha mesmo, ela gostava da Fernanda Bruna. Eu busquei um novo da Fernanda Bruna pra ela. Meu Deus! Com a contravenção, querendo já... Não, e o pior não é isso. O pior é estar vendendo a vida pirata todo errado, ainda de manhã, 7 horas da manhã. Tinha você naquela época? Tinha coletânea com você. Tinha uma... Bruna Carla, Fernanda Brum. 9, 10. Mas nem dado, né? Queria vender, queria dinheiro. Precisava de dinheiro, a gente precisa sobreviver a dinheiro, né? Ah, meu Deus. Aí eu ia falando com ela, Natália, quer comprar um DVD não? Aí ela toda canhona, não, hoje não, tal. Eu falei, vou te dar força e violência, porque o meu presbítero falava, você tem que cuidar da ovelha que a gente trouxe pra igreja. Porque... Mas não tinha nada... Não tinha nada, porque nessa igreja, a gente não tinha membro. Sim. Não tinha membro. E aí, Deus usou uma irmã pra falar que era pra gente orar por cada cadeira da igreja. E aí, então, tipo assim... Então, tipo assim, quando a gente começou a orar, imagina, Deus fala assim, olha, Deus vai enviar pessoas pra sua congregação. Poxa, você tá ali, você tá fazendo parte disso. Você tá ali, e aí Deus envia, você trata mal? Não pode, né? Então, tipo assim, o Elton foi, na hora certa, porque, olha... Porque 7 horas da manhã, a pessoa ali perturbando, tá falando de DVD pirata. Gente, não dá, né? Mas aí Deus foi bondoso, misericordioso. E foi algo muito legal, porque quando a gente entrega ao Senhor, a gente não faz as coisas querendo receber algo em troca, né? Eu nunca falei de Deus pro Elton, ou ouvia ele por querer receber algo em troca, ou pela salvação. Mas porque eu sabia que Cristo era o caminho e que, poxa, Deus estava salvando ele. Era mais um jovem de Ipiabas. Mal sabia eu que Deus ele estava me curando, me abençoando, usando, né? Pra salvar a pessoa que seria meu esposo no futuro, né? Mas eu não sabia de nada disso. Imagino. E quando você olha no caderno meu de oração, eu tenho um caderno, eu adoro orar escrevendo, né? É muito engraçado que quando você ora, você fala, cara, que loucura. Porque hoje, olhando pra trás, fala, parece que foi um quebra-cabeça que foi se encaixando. Sim. Mas quando você tá vivendo aquilo ali, parece uma tribulação, né? Uma dificuldade muito grande. Porque eu tinha outras dificuldades em outras áreas na vida. Então, é muito doido. Aí, nesse momento, a gente começa a conversar mais. A gente começa a ter mais intimidade. A gente começa a ficar mais amigos. Sim. E sem interesse um com o outro. Que a primeira coisa que, quando eu aceitei Jesus... Eu tinha um quarto que cabia só uma cama. Eu entrei, dobrei meu joelho aquele dia. Eu falei, ninguém acredita em mim. Mas a partir de hoje eu não sei orar. Mas vou pedir para esse Deus que é todo poderoso para tirar do meu coração querer ficar com meninas. Para tirar do meu coração tudo aquilo que faz mal. E agora eu quero mudar de vida. Mudar de vida, eu queria ter uma vida mais em paz. Eu queria ter uma vida que eu botasse a cabeça no travesseiro e ficasse mais tranquilo. Eu fiz essa oração, eu falei, não sei orar, vou orar dessa forma. E falei, Deus, bota na minha vida uma pessoa que se torna minha esposa. E orei e acabou. Mas você não tinha nada ainda em relação à Natália? Não, né? Ninguém, né? Entrei na igreja, quando eu entrei, falei, não quero ninguém. Eu decidi a esperar em Cristo mesmo. Pô, que benção. E Natália também, nada de segundas intenções. Com Aquele a gente fala assim... Comigo não. Comigo não. Com o Elton não, de maneira nenhuma. Logo mandou, né? Não, de verdade, não tinha, porque é engraçado que uma pessoa que era muito minha amiga na época, ela falou assim,
cara, acho que o Wellington tá querendo ficar com você e tal. Eu falei, cara, não faz sentido, Não, não, o Wellington não. Não é isso que eu quero pra mim, Senhor. E aí- Afasta de mim. Me escalce, mas se não for possível, me dá ele que eu tomo. Me tira desse Ó, sacrifício. Essa risada aqui dá corte. Dá corte. Dá corte. Mas aí, vamos lá. Aí, como é que vocês... vamos andar. Como é que vocês realmente, assim, decidiram ficar junto? Como é que foi isso? Cara, a gente começou a ficar perto, conversando. E aí, um certo dia, a amiga dela... Já Tem a falei. história de uma rosa aí a que história já dessa foi rosa que já foi contada. contada em vários lugares. Não, mas pode contar. É bom que testifica. Aí, saindo da igreja, a amiga dela falou assim, Wellington, vamos lá comer um cachorro-quente com a gente? Eu falei, bora. Só que eu não sabia que eu iria comer um cachorro-quente Ia ser vela. e que ia ser ver ela na parada, que tinha 2 camaradas que iam encontrar com ela no cachorro-quente. Mas pra mim, Ah, tá. Por quê? Porque Eu essa... acho que você foi de segurança, né? Tipo assim, e foi a amiga dela que me chamou, nem foi ela. E eu fui... backup. Não, mas não tinha intenção nenhuma, não. Entendi. Aí o interessante da parada é que ela Meu fez, Deus, ela fez uma oração a Deus que aquele dia ela queria uma confirmação do rapaz que tava querendo namorar com ela. Ah, entendi. O que bendito que é lá. E ela queria uma confirmação desse rapaz, se fosse o rapaz de Deus ou quem fosse, desse uma rosa pra ela aquele dia. A gente tava comendo cachorro quente, tudo, de repente chega os caras, a gente começa a conversar, eu conversando com ele normal, não tô sabendo de nada. Sabe de nada, inocente. Aí indo embora pra casa, todo mundo andando, a menina, a outra amiga dela fica um pouco pra trás conversando com outro rapaz, e tá indo eu e ela, o outro cara. O camarada paradão lá, eu tô nem aí pra ele. Filho, eu tô conversando ali, tô tudo de boa. Eu olhei no canto da rua assim, tinha uma roseira, cara. Olhei, o cara tá uma rosa, dava pra essa menina brincando, saiu de bobeira assim. Aí eu fui lá, catei a Glória. rosa, botei a rosa pra trás assim, cheguei na frente dela. Sabe de nada, viu? Não tá vendo, Natália? Você pediu? Tá vendo? Aí Deus eu- mandou. Falei com ela assim, falei dessa forma aqui, ó. Pede, Deus pediu pra te. Deus pediu pra te entregar essa rosa. Olha a fé, irmão. Você que tá encalhado, olha a fé, olha pela rosa. Ó, misericórdia. Misericórdia. Eu vendo a rosa lá em casa. Olha, misericórdia. Isso daí não é campanha de uma outra denominação, não. Isso é campanha da Rosa Vermelha. Nossa, misericórdia. Campanha da Rosa Vermelha do Pode Ter Fé. Não, brincadeira à parte. Ela começou a chorar, cara. Ela começou a chorar. Começou a chorar, eu dando a rosa pra menina, a menina chora junto com o outro camarada. Meu amigo, eu deixei os dois pra trás, rapei fora. Falei, eu vou embora. Eu falei, essa menina é maluca. Deixei ela conversando com o cara. No outro dia eu fui descobrir que o menino não tava querendo namorar com ela. Aí o que eu fiz? Eu me afastei um pouquinho. Falei, acho que eu tô errado na parada aí. Sabia de nada, né? Só que comecei a orar pela vida dela. E ela, automaticamente, começou a orar pela minha. Por causa da rosa, que ela pediu pra Deus uma confirmação. Na verdade, naquele momento eu fiquei confusa, né? Imagina. E hoje, na verdade, acho que eu continuo confusa. Não com isso, mas em outras situações. Não, é porque eu pensei, porque eu falei pode algo. Ô, diretor, pode cortar essa parte? Corta. Não, é porque às vezes ouvir e obedecer a voz de Deus e saber que a voz de Deus é confuso. Não confuso, mas às vezes a gente, não sei, às vezes a gente fica. Traz uma insegurança. Será que é a voz de Deus? Será que não é? Sim. E eu tô falando isso porque essa semana mesmo eu falei isso. Que eu falei, cara, quando saber que é a voz de Deus e quando saber que é a nossa vontade? E naquele momento me bateu essa insegurança. Falei, cara, isso deve ser. Não, deve ter. O Satanás ouviu e tá Acho fazendo que é lá. a carne, né? É um laço, entendeu? É Não, a Deus não vai carne. fazer. Então, tipo assim. O Wellington. Naquele momento eu falei, cara, acho que não, acho que. Portanto, eu pedi quase umas 10 confirmações de Deus sobre a vida, sobre o nosso namoro. Rapaz, Porque, teve tipo- muita confirmação. Nunca vi. Rapaz, eu falei, Ficou até feliz, né? que mulher. Não, rapaz. Confirmou? Mas ela, tudo que tinha que ter uma confirmação de Deus. Eu falei, pô, por fim, pra gente engrenar o namoro mesmo, a gente começou a namorar. Aí do nada ela falou assim: ó, eu não tenho certeza que é de Deus, eu acho que a gente vai terminar. Porque eu quero um namoro que espere o casamento, eu quero um namoro. Um namoro santo, né? Aí eu falei, eu também quero, mas se você quer terminar, eu vou fazer o quê? Mas a situação, né? Você vindo de uma outra realidade dela, né? Eu acho que A mãe hoje, dela. ultimamente, né, jovens? Vamos tomar cuidado, né? Porque tem muitos jovens aí que não quer saber. Não, mas a mãe dela. Vambora. Quer namorar, vambora. Fala Só do- que isso é o correto, né? Fazer isso, esse momento de espera. Saber aquilo que você
quer pra sua vida verdadeiro, isso é importante, né? Ó, a minha sogra gostava de mim não, cara. Falou com ela, não namora com esse menino, não. Todos, esse aí não. Lembrando que ele tinha um apelido de capetinha, então. Nossa, Então, Deus. essa é a minha sogra, falou pra ela não namorar. Ela, menina, tá orando por anjinha, parece um capetinha. Não, mas aí aceitou Jesus, é um capetinha transformado. Nossa. Não é uma capetinha. Não, você gosta de tornar um anjo. Mas... Isso, verdade. Tô pensando. Não pensa muito, não. E aí, cara, ela vai e fala assim, ó, a gente vai terminar. Beleza. Eu fiquei bem triste aquele dia, tá? Porque eu falei, poxa, tava tudo dando certo. Só que ela teve uma viagem da turma dela no dia seguinte pro Rio. Nem sei porque ela quis terminar aquele dia, né? Mas tá bom. Você já pensou, meu Deus? Não, mas aí ela ia descendo 4 horas da manhã pro centro de Barra e depois ia pegar um ônibus ali e ia pro Rio. E ela desceu, cara. 4 horas da manhã, sentou na praça, tinha falado comigo pra gente terminar. Eu fui embora pra casa, orei ao Senhor, que eu falei, Senhor, eu pedi a pessoa que o Senhor colocasse pra ser a pessoa que eu case. Então, se realmente não for ela, o Senhor mostra. Uhum. E além de eu orar, aí ela teve a experiência lá na praça, lá, Deus falando com ela e dizendo que o perfeito marido que ela teria seria eu, né? O perfeito, Natália? Fala. Ela falou assim, mesmo você passando pelo vale da sombra da morte, Ô, filha, louca, não desiste meu. não. Desiste Não desiste não, eu estou contigo, a gente tá junto. Não, mas conta como que foi. Resumindo, né, porque... Resumo, né? Eu tava sentada na praça e Deus usou um morador de rua pra falar comigo, né, que a pessoa que eu estava, que Deus tinha colocado e tal. Então, naquele momento ali, eu falei, cara, de verdade, eu acho que é o ponto inicial, que eu acho que não tem mais como eu pedir confirmação disso, porque a partir do momento que você... Uma pessoa que você nunca viu chega e fala algo assim. Falou pra ela, não termina, E eu não. esperava, tipo, o Espírito Santo me falado, olha, eu vou enviar alguém pra falar com você. Aí você pensa outra situação, Pensei né? que era um pastor, Vai diante de chegar um Deus. pastor de terno. Cara, eu tenho essa lembrança muito forte na minha cabeça até hoje, que gente, eu me sinto muito mal, porque eu sentei e aí eu cruzei minha perna e pensei, o pastor vai vir um pastor, Deus vai trazer um pastor pra vir falar comigo. E Deus não trouxe não, Deus trouxe um morador de rua. E eu trabalhava em Barra, né? Então, tipo assim, a gente, mal ou bem, eu trabalhava na Taco de Barra do Piraí. Então, tipo assim, a gente conhecia muitos moradores. Eu nunca mais vi esse morador. Nunca vi esse morador, na verdade. Só vi ele naquele dia. Naquele momento. Precisava... E olha que eu procurei. E hoje, quando a gente conversa sobre isso, o legal é que ela esperava um cara de terno e gravata e vem um morador de rua. Entendendo que Deus mostrou pra gente ali que o morador de rua não é menos daquele que veste um terno e uma gravata. Sim. A gente carrega muito isso. A gente vê Deus sempre falando com a gente e vê como que Deus é perfeito, né? Ele nos perfeito mostra. Que faz, né? Ele faz do jeito dele, na hora dele. Que o amor dele é isso realmente um amor eu percebo incondicional. a cada dia, né? E vocês são bênção, né? Vocês são bênção em Piabas, o pastor tava falando lá. Conheço o Wellington, meu amigo aí de caminhada, né? De trabalho e cristã também. A gente compartilha da mesma fé, dos mesmos assuntos lá. Então, assim, é bacana, né? A gente colar ombro com quem tá perto da gente. E eu vejo a transformação, né? Do Wellington em relação a isso, né? Pessoas de Deus mesmo. Eu vejo o agir do Senhor, né? Pelo modo que o Wellington fala apaixonado por Cristo, a gente vê, né? Que tudo se completa. E você que precisa de um milagre, tá vendo? Ora, porque quem sabe Deus vai mandar você dar uma rosa aí. Não fique com dúvida. Tá vendo? Não pode ter dúvida. Queria falar agora um pouco dos nossos anunciantes, dos nossos colaboradores, né? Que estão junto com a gente nessa jornada do Pode Ter Fé. Queria falar a você que quer fazer seu podcast, quer fazer um trabalho audiovisual, Noton Studio, áudio e vídeo. É justamente nosso parceiro que faz com que isso aqui possa acontecer, Noton Áudio e Vídeo, tá? Outro parceiro muito bacana, hoje um amigo que trabalha até ia lá para poder ver um veículo. Gustavo, abençoa aí o amigo, hein? 0 Grau Veículos, nosso parceiro aqui também, de jornada, você que quer trocar de carro, tá vendo, velho? Se você quiser trocar de carro, procura o Gustavo. E ele vai proporcionar algo bacana aí pra você, tá? E aí eu quero falar de uma pessoa muito especial que vocês também conhecem, doutora Nádia, Clínica Doutora Nádia.
várias especialidades, um atendimento personalizado. Você pode se sentir à vontade aí. Você que quiser marcar um check-up do seu coração, tem outras especialidades, reumatologia. Clínica Doutora Nadi tem um plano especial para você. Procura essa mulher de Deus também, né? Não sei se vocês conhecem, ela também da Segunda Igreja Batista aqui em Barra do Piraí. Muito bacana. Então, nossos apoiadores, muito obrigado. Você também que quiser nos apoiar, fique à vontade. Entre em contato lá no nosso Instagram. Pode Ter Fé. Procura lá. Lembrando, gente, se inscreva no canal. Canal do Pode Ter Fé no YouTube. Isso nos ajuda. Vamos lá. E aí, agora eu queria ir para parte 2, né? Não mais importante. Lembrando, tenha fé. A história do Ipiabas é muito bacana, né? Saber que tudo que Deus fez, né, na sua vida. Só para resumir, sua mãe hoje também se converteu, né? Tá na igreja, tem uma vida nova. Através da sua vida, eu creio que ela foi vendo transformar do Senhor na sua vida e transformou a vida dela também, né? Através do seu testemunho. E isso é bênção. Hoje os dois na igreja. E aí vocês saíram dessa igreja, hoje estão na Congregação Batista, né? Do Pastor Marcelo. A gente era da Congregacional. Da Congregacional em Piabas, né? Um abraço à Congregacional. E hoje estamos na igreja Congregação Batista com o pastor Marcelo lá. Benção. E tem benção também. E aí vamos falar agora sobre empreender. Para quem conhece, também o Wellington e a Natália, eles são detentores aí da marca Ipiabas.turismo. Quem os acompanha sabe, né, de todo o trabalho. Fazem um trabalho aí de gestão de redes sociais. Queria que você falasse um pouco agora dessa parte. Eu sei que a Natália encabeça isso. Põe o Wellington pra trabalhar, tá, Natália? Mas eu queria que vocês falassem isso, como surgiu isso na vida de vocês, como tem sido hoje pra vocês, ser influenciadores numa realidade de mundo, né, sendo cristão. Como é que vocês fazem esse gerenciamento? Como surgiu, né, na realidade? Eu acho que, na verdade, falando sobre mim, eu acho que eu nasci com alguma coisa sobre empreender, sabe? Meu primeiro, pode ser que não foi um empreendimento, mas foi onde Deus começou a me construir. Meu primeiro emprego eu fui pedir num curral. Sério? Sério? Uau, eu fui era um pedir menininho, pai dela. Falando, tudo começou no curral. E aí, meu pai trabalhava com a proprietária da dona da Taco. E aí, meu pai falou, eu falei, pai, eu preciso arrumar um emprego. Meu pai falou assim, não, como? Menor de idade, vai arrumar emprego? Como assim? Ele falou assim, aí eu falei assim, a sua patroa tem uma loja, pede ela pra me trabalhar com ela. Aí ele falou assim, não, você que vai lá e pede emprego pra ela, vai estar no curral tal horário, se você quiser, você tem que ir lá. E eu fui no curral pedir emprego pra ela. E ela me aceitou, comecei a trabalhar com ela meio período. E eu falo que foi a melhor oportunidade que eu tive, foi trabalhar meio período com ela. Porque eu estudava de manhã, saía 6 horas, né? Não, 4 horas também, pra estudar. E aí saía do serviço, levava marmita pra escola, saía do serviço da escola e ia pro serviço. Só que aí, como eu saía meio período e ela tinha fazenda, eu ia de carro com ela. E nesse ir de carro, eu sempre aprendia, porque ela sempre me ensinava, olha, faz isso, não faz isso, faz aquilo. Só que mal eu sabia que ela estava me construindo, que hoje, muitas das vezes, nas escolhas que eu tenho, é porque ela me construiu lá atrás, né? Como eu falei, né? Deus, ele vai planejando tudo ao longo do tempo, né? E depois, eu fui trabalhar em um outro lugar, que eu já fui aprender a parte administrativa de uma empresa, né? Que eu entrei como secretária. E aí, eu entrei no segundo dia, eu chorei, eu falei assim, eu quero ir embora desse lugar. Eu pedi conta. E ele não deixou ir embora. Ele falou que não tinha aprendido tudo que eu fui pra aprender, não. Ele falou assim, eu não vou deixar você ir embora, porque você é uma boa funcionária, e se você trabalhou com essa pessoa, eu tenho certeza que você é boa. Então, eu não vou deixar você ir embora. E aí, eu aprendi naquele processo todo ali. E quando chega hoje no Ipiabas Turismo, eu olho que Deus nos preparou para que tudo fosse se encaixando, né? Tudo foi se encaixando, porque hoje, quando a gente tem que tomar alguma atitude, alguma ação, cara, eu lembro muito do que eu aprendi lá, tanto como gerente, quanto com a Adriana ali na ação, na ação, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, tudo, Deus planejou tudinho. E hoje, empreender não é algo fácil.
né? É um passo literalmente de fé, porque é você andar sem, né, ver nada e você confiar que Deus tá cuidando e você trabalhar muito. Porque eu falo que se você trabalha de carteira assinada, você tá construindo o sonho de alguém, né? Você acorda cedo todo dia, 4 horas, é o horário que você levanta para ir trabalhar e você, né, ganha para isso. Mas alguém sonhou com essa empresa que você tá trabalhando hoje, né? Então, por que que eu não posso sonhar e ter esse mesmo, né? Se Deus colocou isso no nosso coração, Sim. né? Aí o Wellington hoje te ajuda essa parte da gestão também, né? Eu vejo sempre lá nas pousadas. A gente fala, né? Ajuda a comer. Ajuda a comer. Ajuda na... Os vídeos de divulgação sempre mostra o Wellington lá comendo. Comendo. E aí isso nasceu no coração de vocês, né? Eu creio que foi Deus. Hoje você trabalha 100% com essa parte, né? Isso. E aí você faz... Fala um pouco do trabalho do Ipiabas.turismo, né? Pra você que quiser se inscrever, ipiabas.turismo. Tem no YouTube, no Instagram, e no TikTok. As redes sociais é só procurar ipiabas.turismo, que você vai lembrar do Wellington, vai lembrar da Natália. E aí você faz esse gerenciamento também de redes sociais de outras pessoas, né? Isso. Pode falar o nome, fica à vontade, tá? Não é nosso apoiador, não. Mas se quiser, vai aparecer aqui nessa televisão. Então, o Ipiabas Turismo hoje a gente trabalha ele com parcerias, né? E também a gente faz vídeo divulgando empresas. Porque a intenção do Ipiabas Turismo não é, vamos divulgar só. A intenção do Ipiabas Turismo é fazer com que empreendedores cresçam, sabe? É além disso, só um vídeo, é mostrar a grandeza daquela empresa, de alguém que sonhou com aquela empresa. E mostrar, poxa, porque às vezes é pequenos detalhes que às vezes o dono nem consegue ver. sim. E aí a gente chega e fala, cara, isso é muito bom, Porque cara. rede social eu acho bacana. Esses dias eu tava até conversando com o Wellington. É o seguinte, quando você vai falar sobre hoje, a gente viu isso nas eleições passadas, né? A gente teve um candidato eleito que usou quase que 90% de internet. Então hoje a internet é uma potência, né? Então assim, quando você vai vender essa mentoria, né, essa gestão da rede social e tudo mais, de internet, de divulgação de marketing, a pessoa sempre fala, né? O meu sobrinho sabe. Exatamente. Não precisa. Mas assim, hoje a gente entende que tem todo um caminho, né? Todo um suporte que vocês dão para que aquela pessoa possa crescer, possa postar de maneira correta, atingir realmente o seu público-alvo, né? E hoje o nosso nicho de gestão, que é a Natália que direciona, é voltado para pousadas. Sim. É voltado para pousadas. Por quê? Porque a gente decidiu o Ipiabas Turismo, não foi porque hoje estão investindo em Ipiabas, porque Ipiabas está ficando... Não, foi antes. Sim. Porque a gente decidiu Ipiabas Turismo? Primeiro por causa da fábrica, que a galera me chama de Ipiabas. Todo mundo conhece ele como Ipiabas. Aí a gente colocou o nome Inclusive, do canal você ficava ali falando, né? Dona Ô, Dona Ipiabas. Ipiabas. Dona Ipiabas. E aí, Dona Ipiabas. Agora tem um outro apelido, né, meu irmão? Não. Ela... Não Esquece. Não posso. Esse Mas não é tão fofo, é fofo, tá? É fofo, é de Deus. Aí ficou Dona Ipiabas, aí ela falou, olha, vamos colocar Ipiabas no nosso nome do Instagram. E aí falou, vamos colocar casal Ipiabas. Por quê? Porque a gente gosta muito de viajar. Só que notamos que dentro de Ipiabas, muitas das pessoas acham que não tinha condições de viajar. E não aproveitava que tinha no local, E não aproveitava que tinha no local e nem em volta à região. Sim. Conservatório, Valença, Vassouras, não sai de Ipiabas. E Quando achava... a gente fala de viajar, né, logo pensa, né? Não, e assim, vou viajar... Galinhas, eu não tenho... Estados Unidos. Eu Não, queria, né? Até mas- mesmo assim, Penedo. Aí eu não tenho carro, não vou em Penedo. Aí eu e a Natália, quando a gente casou, não tinha carro, não tinha nada. Vamos de ônibus. Vamos embora Sim. de ônibus, porque vamos fazer o que a gente tem nas mãos. E a gente decidiu fazer um Instagram mostrando esse jeito nosso de ser, esse jeito alegre, mostrando Deus na nossa vida, vendo como Deus construiu o nosso casamento, a luta do dia a dia, mas mesmo assim não deixar de passear. A Pedra do Gavião, cara, a gente coloca no Ipiabas hoje, ponto turismo, a Pedra do Gavião, tem pessoas dentro de Ipiabas que nunca foi na Nunca Pedra do foi. Gavião. Nunca foi fazer um piquenique, uma criança nunca saiu dali de dentro de Ipiabas. A gente tava fazendo um trabalho na escola, um projeto na escola lá, até de uma capelania escolar que a gente participou, a gente foi fazer esse projeto na escola e ver o quanto que as crianças Não conhece, né? não conhecem nada. E aí a Do gente, que tem perto delas, né? a gente decidiu, falou, cara, no Barra do Piraí para as crianças é algo incrível.
Aí eu falei, olha, o que a gente decidiu? Trazer essa humanização para dentro de Piabas e mostrar que tem muito para eles poder ali E tá viver. crescendo, né? Eu tava conversando com o pastor Marcelo, Piabas está num grande crescimento, né? Sim. Um grande crescimento. Além das pessoas que passavam ali indo para conservatório, que é muito conhecido, né? Piabas está em constante transformação e as pessoas hoje já olham Piabas com outro olhar, né? E o legal é que, apesar do nome Ipiabas.turismo, vocês trabalham na região, né? Vocês mostram o que tem ali no local, mas se você entrar no canal dele, tem coisas de conservatória e outros Tem Miguel lugares, Pereira, né? Vassoura, Sim. Valença, a gente, Barra do Piraí, a gente sempre acha ali pousadas. Aí a gente vai para a pousada, mostra para as pessoas. Teve um casal, cara, aquele que casou, amigo nosso, e aí ele falou, cara, tá muito em cima tudo, não vou conseguir fazer uma viagem. Eu falei, pô, vai pro conservatório, pousar no conservatório. Ele, mas conservatório? Fazer o que no conservatório com isso? Aí eu falei, aí marcamos pra ele pousar e tal. Ele foi, cara, ele falou, pô, foi muito bom. Então você que tiver oportunidade, entra lá no ipiabas.turismo, Ó, lá- vai conhecer melhor o casal Ipiabas, Isso né? daí. Quem não conhece o casal Ipiabas, que é de Ipiabas, ó, casal Ipiabas, prazer. Mas assim, é muito bacana o incentivo de vocês ao local de vocês, né? Isso é bacana, valorizar o que vocês têm de melhor, que tá ali perto de vocês. Sei que é um trampo gigantesco, né? E aí, assim, parabenizo muito vocês pela força de vontade, o empenho de conseguir obter aquilo que vocês almejam, né? Isso é importante, né? Empreender é isso, não desistir, né? E no meio disso tudo, a gente começou a mostrar os empresários que tem dentro de Piabas, as coisas que tem dentro de Piabas, e isso daí começou a gerar um caixa pra gente. Então, Isso assim, é bacana. Gera uma renda, né? Hoje a Natália cara, trabalha exclusivamente com de isso. casa, né? Com isso. aí vocês até brincam, o último vídeo que a gente soltou do galpão da construção lá, camisa do Agostinho Carrara, assim, ó o Agostinho lá, ó o Agostinho. Ó, tá vendo, né, Natália? Mas Não sou eu que tô indo por esse caminho, né? Não, mas aí é engraçado porque é a estratégia de marketing. Quando Sim. ele não queria usar a camisa, né? Até porque eu não gosto daquela camisa. Por sinal, que ele comprou sem mim, né? Foi uma fortuna aquilo, aquela coisa feia, por sinal. Mas eu falei, Mas hoje cara, já no vídeo, na trouxe hora que eu tava lucro. escrevendo o roteiro do vídeo, eu falei, cara, essa blusa aqui, Vai ficar bacana. os outros vão rir dele. Perguntaram onde tava o táxi, várias coisas. Eu falei, se isso aqui vai dar boa, porque automaticamente a pessoa vai uma prestar estratégia, atenção, né, em algumas coisas. Falei, mas é isso aqui, não dá. Aí eu não vou vestir, não. Vai sim. Então, tipo assim, é tudo pensado antes, entendeu? Tudo o Tudo que a gente vai trabalhado, fazer, né? é tudo pensado. Olha, isso aqui faz sentido, não faz sentido, entendeu? Isso dá um trabalho, muito Imagina, trabalho. eu fico vendo lá, ele de manhã fala assim, Natália já postou isso. Aí de vez em quando ele também fala, tá, Natália, eu tenho que defender. Não, eu tenho que ajudar mais a Natália. Casamento é isso, né? Ajuda daqui, outro dali. E empreender é isso, né? É aprender com os erros, é tentativa e erro, né? E eu posso te dizer, a gente já vai caminhando no nosso encerramento, mas eu posso falar que vocês estão no caminho certo, né? Eu vejo... Pode ter fé. Quando eu falo ter fé, é realmente em Deus, né? Mas pode ter fé em você também, em querer crescer. Aquilo que você às vezes está lá guardado na gaveta, você acha que não é possível. É possível sim. Você só vai saber se é possível se você tentar. Foi assim comigo no Com Pode Ter Fé, né? Será que vai? Não, é melhor eu saber que não deu, mas eu tentei, do que eu ficar da cabeça achando que pô, não ia dar certo, ia dar certo. Então, assim, tem que tentar. Gostaria muito de parabenizar os dois, né? Primeiro pela história de vida, porque eu vejo o agir do Senhor, né? Teve um dia, a Natália, eu não esqueci não, tá? Da oração que você mandou, não. Fala pro Geleia, toma posição. Pra quem não conhece, a gente tem esse apelido, tá? Geleia, na empresa só me conhecem por Geleia. Agora já estão me chamando de pastor Geleia. Olha, pra você Tomou ver. posição. Tá vendo? E ela toma posição. Então, assim, agradecer vocês mesmos, que vocês continuem, né, influenciando essa geração para Cristo e que o negócio de vocês possam dar muito certo. Amém. Mais uma vez eu convido vocês a seguirem o casal Ipiabas, ipiabas.turismo. Tem o quê? Tem mais... Tem o que você vê lá, o cara do Hélio e Natália, vai lá, dá um like, dá um like. Amém. E que Deus possa abençoar vocês nessa jornada, que a cada dia vocês possam crescer, né? E eu tenho certeza, né? Que quando a gente direciona o nosso projeto para o Senhor, com Ele sendo o nosso ajudador, ele dá certo. Amém. Ele dá certo. Eu tenho certeza que esse empreendimento de vocês vão dar certo.
Vão vir mais pessoas querendo que vocês façam essa gestão de redes sociais, eu tenho certeza. E daqui a pouco o sonho do Wellington, vou falar nele, você me fala, da tão sonhada pousada, eu ainda vou me hospedar lá, né? Será que vai ser pousada Ipiabas.turismo? Alguma coisa do tipo? Vamos profetizar. Então, assim, é possível ter fé. É preciso ter fé para que o milagre aconteça, assim como aconteceu na vida do Wellington, assim como aconteceu na vida da Natália, e hoje eles estão aqui na nossa frente testemunhando o que Deus fez na vida deles. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade para mandar, agradecer, falar dos apoiadores, enfim. Fiquem à vontade. Cara, a gente que agradece, porque assim, no meio disso tudo é louvar mesmo ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, sabe? Tem dado força. E tudo que aconteceu foi permissão de Deus. A gente tem 10 anos de casado. Lembro quando eu fui casar com ela, fui pegar o terno, a moça falou: quantos anos que você tem? Tá casando com 20 anos, tá casando com 21, muito novo. Meu filho, eu batia nele, mas foi a melhor escolha que eu fiz. Nossa, que lindo. E quando eu sou você... esposa muito abençoada. 4 horas da manhã. Pô, uma esposa virtuosa. Mas a gente é esse casal, a gente brinca, a gente é amigo, a gente senta e conversa muito. E no meio disso tudo a gente faz os nossos projetos, como você falou da pousada, a gente desenha, a gente coloca num quadro e a gente ora junto por aquilo dali, sabe? Amém. Então, assim, acho que o fundamento de tudo na nossa vida, se não for Deus, você consegue viver, mas não tem essa paz que excede todo entendimento, não tem essa paz que no meio do furacão, ele acalma esse furacão na hora certa, ele faz você andar sobre as águas, não tem essa paz que você pode ver tudo caindo, mas ele te dá uma palavra de conforto naquele momento, no vale da ação da morte, ele vai com você ali, não tem. Então, assim, o que vale se não tiver essa paz, se não tiver esse Deus? Então, assim, eu louvo a Deus muito por tudo que Ele proporcionou a eu viver até hoje e sei que se Ele me trouxe até aqui, tem muito mais para poder viver e compartilhar realmente com outras pessoas essa graça divina. Amém. Eu quero agradecer a Deus sempre, né, por todo o cuidado dele e que todas as pessoas também que ele colocou no nosso caminho, né? Verdade. Porque ele abençoa, mas ele tem instrumentos na nossa vida, né? Sim. Porque, então, é uma gratidão. Eu tenho muita gratidão a todos. Não tem como falar o nome assim, você. Não tem como, mas eles sabem que são amados, porque eu louvo a Deus por cada um deles. Então, só gratidão mesmo a Deus, agradecer a todos que estão lá, os seguidores do Ipiabas Turismo, que não são seguidores, são pessoas ali que nós são parceiros, são amigos, pessoas que nós amamos mesmo, que tem o prazer de responder cada um. Respondo, aí fala: Natália, tal pousada, nem sabia, descubro, eu vou atrás pra me procurar. Vi um rapaz que mandou que falou assim: nossa, você tá procurando ainda pra mim? Eu falei: estou, porque eu tenho prazer de fazer isso, porque eu faço pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Você. E se a pessoa não fizer, tá tudo bem, porque alguém já fez algo muito maior por mim, que foi Cristo. Então, tá tudo bem. E é só sobre isso, é gratidão sempre. Você pode ter fé, pode acreditar, é igual a música, né? Que em tua vida tudo vai melhorar no tempo certo. Deus tem bênção para as nossas vidas, assim como acabamos de ver. Quero agradecer, pedir a você que compartilhe, dê o like, se inscreva, para que a cada dia a gente possa trazer histórias como o do Wellington e da Natália, que tem vencido na vida com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, muito obrigado, até o próximo. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar.